Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano comemora no próximo dia 13 de setembro 6 décadas de fundação. Estamos na 11ª semana de entrevistas, trazendo os profissionais, os colunistas que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano e atuam ainda aqui na história do jornal. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem aí na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube, no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui o especialista em segurança, o doutor Segurança, como é mais conhecido, Jorge Lordello, colunista aqui do Diário de Suzano, apresentador do programa Operação de Risco da Rede TV, palestrante, escritor de livros. Ele vai falar um pouco também da carreira dele e da carreira dele aqui como colunista no Diário de Suzano. Dr. Jorge Lordello, obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui no DS 60 anos, aqui na nossa série de entrevistas. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. É verdade. Eu queria inicialmente agradecer o convite que você me fez, Edgar. Queria mandar um abraço para todos os seguidores aqui do Diário de Suzano, os nossos internautas que vão assistir essa nossa live, que eu acredito que vai ser uma live muito interessante, porque o motivo do meu contentamento de você me ligar, eu tinha perdido a ideia que o Diário completava 60 anos. E eu faço parte, como colunista do Diário de Suzano. Nós temos 30 anos, são 3 décadas escrevendo para o Diário de Suzano. E eu acredito, Edgar, que eu deva ser o colunista mais antigo do Brasil, escrevendo semanalmente 2 colunas para um jornal durante 30 anos. Então essa coluna sempre foi muito importante para mim e eu não poderia deixar de estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre esse local de trabalho, o Diário de Suzano, que eu tanto estimo e admiro. 2 colunas, né? Uma que sai na terça ou na quarta e uma no domingo, né? É verdade. Uma coluna que a gente chama de autoajuda, autodesenvolvimento, e a coluna de domingo, que tem o tema sempre sobre dicas de segurança, sim, ou alguma questão de segurança ou jurídica. Doutor, só para o nosso internauta saber do número de colunas que você escreveu, a gente só estava fazendo uma conta aqui antes de começar. Sim. E chegamos aí a uma conclusão de quase 3.000 artigos nos últimos 30 anos que você escreveu aqui. É verdade. Ininterruptamente, sem parar, né? É verdade. Não, a história, essa história é muito interessante, é bacana até para o nosso internauta entender. Eu me recordo que há 30 anos, vocês tinham uma repórter chamada Simone Leone, minha amiga, faz tempo que eu não falo com ela. Esteve aqui também, falando. Esteve aqui. Então, a Simone, eu me recordo que ela, naquela oportunidade, ela me fez um convite. Ela falou: Lordello, você não quer escrever uma coluna lá para o Diário? Uma coisa esporádica. E eu disse para ela, eu falei: olha, Simone, eu não levo muito jeito para escrever, porque eu nunca tinha escrito nenhum tipo de artigo ou coluna. Mas ela insistiu e eu passei um fim de semana em casa rascunhando, e naquela oportunidade não existia computador, não existia internet. E o modus operandi era muito complicado. Como é que funcionava? Eu primeiro escrevia na mão. Escrevi o artigo na mão, porque quando você vai escrever um artigo, você escreve um esboço, depois você vai melhorando, e você tem que fazer um artigo do tamanho que vocês desejam. Então eu não posso extrapolar. Então a gente começa a escrever, então era um rascunho em cima de rascunho, e quando eu entendia que o texto estava bom, como a minha letra é muito ruim, o que eu fazia? Eu datilografava numa máquina de datilografia antiga que eu tinha em casa, que eu ainda tenho em casa, e eu mandava para o Diário de Suzano via fax. E aqui eu mandava, ligava para Simone, chegou ou não chegou? Não tá bom, repete. Então, a gente começou a mandar as colunas para o Diário de Suzano via fax, escrevendo, e era o processo da época, que era o processo moderno da época, e depois, com o advento inicialmente do computador e depois da internet, eu me lembro que eu mandei muito artigo para o Diário de Suzano quando a internet era discada. O jovem que está nos ouvindo agora não conheceu a internet discada. Eu me lembro que eu sentava no computador, ligava a internet, você ouvia aquele barulhinho de um telefone discando para buscar uma linha de internet, e ali começou a facilitar para os escritores, porque escrever
através das plataformas, do Word, é muito mais tranquilo. Antigamente era muito difícil você ser escritor, porque você só tinha uma máquina de escrever. E a máquina de escrever, quando você erra, você não tinha mais como corrigir. Certo. Doutor, tem muita curiosidade das pessoas, até mandaram mensagem no WhatsApp sobre a operação de risco, né? Sim. E vamos só falar um pouco, então, mais um pouquinho só das colunas, dos artigos que o senhor escreve no DS, e a gente passa para a operação de risco. Sim. Quais são os principais temas que o senhor traz na terça-feira, por exemplo, né? O senhor deve fazer claro, o senhor falou que demora aí mais ou menos umas 3 horas para fazer um artigo. Sim. Os de terça-feira é um artigo mais de alta ajuda, a gente tem visto, eu leio todos, né? E quais são os temas que o senhor escolhe do dia a dia? São temas do cotidiano? O senhor recebe sugestões também das pessoas, principalmente, sobre as colunas de terça e a que sai domingo. Qual que é a diferença e como que o senhor pega a inspiração para escrever esses artigos? Não, bacana. Então vamos lá. Eu comecei a escrever sobre autoajuda lá atrás, quando eu fiz amizade com o Dr. Larry Ribeiro. O Dr. Larry Ribeiro morou nos Estados Unidos muitos anos, veio para o Brasil. Eu fui um dos primeiros alunos do Dr. Larry Ribeiro e o meu primeiro livro, na verdade, eu lancei em parceria e coautoria com o Dr. Larry Ribeiro, chamado Como Conviver com a Violência. Nós lançamos pela Editora Moderna e foi lançado naquela oportunidade na Bienal do Livro, lá no Expo Center Norte, no Shopping Center Norte em São Paulo. Ok, mas o que eu reparei, e eu aprendi muito com o Dr. Larry Ribeiro e depois também aprendi num curso que eu fiz na década de 90 de programação neurolinguística. A PNL, a programação neurolinguística, é a programação do cérebro através da linguagem. Então, como é que isso funciona? E eu quero dar uma dica para o nosso internauta. Vou te dar um exemplo para te explicar como é que surgem as ideias, Edgar. Vamos supor que alguma mulher está nos assistindo agora e ela está grávida. Então ela sai para trabalhar, ou ela sai para passear, ou sai para fazer um exercício, mas ela está grávida. A todo momento ela vê uma mulher grávida. A todo momento ela vê uma loja de roupa de criança. Vamos supor que você está querendo comprar um carro e você escolheu uma determinada marca. Você fica andando na rua, você começa a ver aquele carro. Isso acontece por quê? Porque você tem foco num assunto e o seu cérebro no dia a dia faz com que você enxergue aquele assunto. Então, eu fiz essa explicação inicial pelo seguinte: eu comecei a ter uma responsabilidade de escrever 2 artigos para o DS. São 3.000 artigos. É a pergunta que você me fez. Pô, mas como, Lordello, como você tem tanta ideia? Eu tenho tanta ideia porque eu tenho uma obrigação. Essa obrigação, o meu cérebro faz o quê? A todo momento eu estou com essa obrigação na cabeça. Então, no meu dia a dia, eu acabo tendo insights de ideias para escrever a coluna de autoajuda e a coluna de segurança. A coluna de segurança é mais fácil, porque no Brasil a todo momento acontece um crime diferente. Então eu sempre pego em primeira mão e escrevo a minha coluna de domingo. E a coluna de autoajuda é muito da minha perspicácia e dessa coisa de eu ficar toda semana. Eu tenho, é óbvio, uma certa preocupação, porque eu tenho que ter uma ideia e desenvolver um artigo. Mas isso virou algo tão rotineiro que as ideias elas acabam pipocando, às vezes na mesma semana, 3, 4 ideias. Eu anoto aquilo num papel e eu já tenho, às vezes, artigos já na cabeça para fazer durante um mês. Mas aquilo vai acontecendo e as ideias vão surgindo. Então, quando você... vai disciplinando. Quando você insiste num determinado assunto, Edgar, o seu cérebro acaba te dando muito mais potencialidade naquele assunto. Eu só tenho recebido os retornos, evidentemente. Os retornos dos artigos, as pessoas têm feito sugestões também. Sim. Se identificado também com o que o senhor escreve. Sim, sim. Olha, aconteceu um fato, Edgar. Eu vou te contar aqui, nem pedir a permissão para essa pessoa de contar, mas é meu amigo, não tem problema. Há mais ou menos 3 semanas, eu escrevi um determinado artigo, agora nem me lembro qual artigo é, mas eu levanto cedo, e era quase 6h30, eu olhei o meu WhatsApp e vi um recado. Esse recado foi mandado por um assinante do Diário de Suzano, amigo dos diretores do Diário de Suzano, que é o Dante Romanato. O Dante é meu amigo há 32 anos. E o Dante Romanato tem o meu WhatsApp, e o Dante mandou um WhatsApp para mim, falou: Lordello, adorei a sua coluna no DS, porque ele gosta o leitor de coluna, ele se vicia naquela leitura naquele dia. Então, provavelmente, o Dante levantou de manhã, ele assina o jornal e pegou o jornal para ler.
E ele pegou e ele gostou. E ele me disse o seguinte, ele escreveu no WhatsApp, falou, Nordelo, eu queria mandar essa coluna do DS de hoje para várias pessoas, mas eu queria mandar um texto para colocar a letra maior. Então ele me pediu o texto escrito. E eu prontamente levantei cedo, levanto cedo, já peguei o texto, fiz um copia e mandei para ele. Então são coisas assim que me acontecem há 30 anos. Quando eu passeio por Suzano, eu também, muita gente me para agradecer sobre as colunas, porque ela teve ou um insight positivo para a vida dela, ou uma dica de segurança importante. Recebo e-mails, recebo directs nas redes sociais dos leitores do diário que querem ter um contato comigo ou passar uma experiência de acordo com o texto. Tem uma mensagem de Ju Fuentes aqui, ó. Boa tarde, Edgar e Dr. Jorge Nordelo. Me lembro com carinho quando ele me falou do primeiro livro que iria escrever com o Lair Ribeiro. Ju Fuentes está falando dessa mensagem, mandando essa mensagem aqui, que ele lembra do livro com o Lair. Ô Gil, um abraço para você, acho que você deve estar nos assistindo. O Gil é outro amigo que eu tenho de 32 anos de vida. Gil, a esposa, os filhos, um amigo muito querido. Eu brinco com o Gil, eu sou amigo primeiro do Gil, depois eu fiquei amigo do Amaury Júnior, né? E eu acho que o Gil e o Amaury Júnior têm o mesmo talento, a mesma educação, a mesma... são pessoas assim de uma educação e que é gostoso você estar com o Gil. Participei de muitos eventos do Gil e das colunas que o Gil sempre escreve. E o Gil foi uma das primeiras pessoas que eu procurei aqui no Diário para contar sobre a notícia que eu ia lançar um livro com o Dr. Lair Ribeiro naquela época. E o Dr. Lair Ribeiro, naquela oportunidade, naqueles anos, era o maior vendedor de livros do Brasil. Era a autoridade do momento de livros, de vendas. E eu escrevi o primeiro livro do Dr. Lair Ribeiro, que é o Como Conviver com a Violência. Em seguida, nós escrevemos um segundo livro, chamado Educando com Amor e Responsabilidade. E depois, eu lancei um terceiro livro com o Dr. Lair Ribeiro, um livro lançado em espanhol, língua espanhola, chamado Protéjate, traduzindo Proteja-se, que nós lançamos em Madrid, na Espanha, e foi distribuído para 28 países de língua espanhola, que foi uma adaptação do livro Como Conviver com a Violência, com os problemas da Europa de segurança, e a gente lançou lá em Madrid e foi muito bacana. Então, uma das primeiras pessoas, talvez seja a primeira pessoa que eu contei isso em Suzano, foi realmente o meu amigo Gil Fuentes, que eu mando um forte abraço, que o Gil deve estar nos assistindo agora. Doutor, ainda antes de falar do programa, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, o senhor dá muita palestra, a pergunta que eu faço, é possível reduzir a quase zero o risco de ser vítima de violência, seguindo algumas dicas que o senhor tem dado? Sim, é possível reduzir praticamente a zero o risco de você ser vítima de assalto, furtos e golpes. Quando eu lancei, em 1999, o livro Como Conviver com a Violência, alguns jornalistas teceram, não foi crítica maldosa, mas existia uma certa dúvida se era possível alguém ensinar para a população como diminuir riscos frente à violência urbana. E eu quero te contar uma passagem que aconteceu comigo, que para mim foi muito importante. Naquela oportunidade, o livro teve uma aceitação muito grande do público, ele vendeu muito, e todos os canais de televisão me chamavam para dar entrevistas sobre esse tema. E a Rede Globo me chamou várias vezes. E eu me recordo que um dia o Luiz Carlos Azenha, que é um repórter famoso na Rede Globo, não está mais na Globo, mudou de canal, mas naquela oportunidade ele era um dos chefes do Globo Repórter. E ele falou, olha, nós vamos fazer uma matéria sobre criminalidade e nós queremos um bloco com você. Você pode vir aqui no Rio de Janeiro para fazer uma gravação? Eu falei, posso. Marcamos uma data, fui para a Rede Globo no Rio, e quando eu cheguei nos estúdios da Globo, porque a gravação ia ser externa, eu fui conversar com a Azenha e eu percebi que o Azenha não acreditava muito que era possível reduzir crimes no trânsito, porque a matéria que eu ia fazer com ele era como evitar assaltos no trânsito. E aí a minha proposta foi que eles pegassem um carro da Rede Globo e eu falei para ele, Azenha, eu quero dirigir esse carro, você vai do lado como repórter, um cinegrafista no banco traseiro, e nós vamos dirigir
pelos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro. E eu vou te mostrar as técnicas que eu criei de direção defensiva e evasiva, para lhe mostrar que é possível reduzir quase a zero. E ele achou muito interessante. E nós pegamos um carro, eles aceitaram a minha indicação, ele foi do lado do passageiro, o cinegrafista atrás, e nós fomos conversando, Edgar. E nessa conversa, nós andamos pelo Rio de Janeiro, nos piores lugares, por 2 horas. Quando acabou a entrevista, ele desligou a câmera, ele falou assim, olha, Lordello, eu fiquei muito contente com o seu trabalho, porque eu percebi que é sério e percebi que é possível realmente nós diminuirmos risco com a sua técnica. Porque eu ensinei ele na prática. Às vezes a gente ensina num texto, não é tão fácil, mas na prática é muito interessante. Então ali a gente começou a perceber que a imprensa aceitou essa nova teoria, que na realidade é a teoria da prevenção, da proatividade, é tomar atitude antes de acontecer o pior, e a partir daí, todos os veículos de comunicação, isso desde aquela oportunidade do primeiro livro, começaram a me chamar, Edgar, para que eu pudesse ensinar técnicas de prevenção, não só para assalto, mas como para sequestro, para furto e também golpes. E hoje em dia, golpes pela internet. Nós vamos falar bastante de dicas aí também. Eu vou só pedir para a Regiane puxar o microfone aqui um pouquinho mais para lá. Tá pegando um pouquinho aqui, esse microfone aqui, Regiane, só um pouquinho mais para a gente estar ao vivo. Isso. Só para sair do foco aqui, tá joia. Doutor, o senhor, como especialista em segurança, claro, evidentemente, pensa 24 horas em segurança, né? Eu suponho que sim, né? O senhor já foi vítima de violência ou no trânsito, ou em algum outro tipo de setor, assim? Por exemplo, a gente o senhor vai num restaurante, como que é? O senhor escolhe a mesa do fundo, a mesa do meio, como que é isso para o senhor, assim, nesse convívio com esse tema? Então vamos lá. Você falou uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu penso em segurança 24 horas por dia. Eu estou dormindo pensando em segurança. A minha vida é estudar o fenômeno da violência urbana, entrevistar marginais, entrevistar vítimas, entrevistar policiais, juízes, promotores, e reunindo esses dados, eu consigo criar técnicas de prevenção. Então, como eu estudo isso 24 horas por dia, aí nós voltamos na PNL. Eu penso 24 horas por dia e eu exercito 24 horas por dia. Porque eu escrevo para o Diário de Suzano há 30 anos. Então você cria este hábito de escritor, como eu tenho o hábito em segurança. Então tudo que eu faço na minha vida, Edgar, a gente faz o que eu chamo de leitura de ambiente. Qualquer lugar que eu vou fazer uma leitura de ambiente. Então você falou, por exemplo, num restaurante. Então quando eu quero comer num restaurante, eu vou procurar um restaurante que eu tenho certeza que esse restaurante não vai ser invadido por bandidos e praticar um arrastão. Porque tem alguns restaurantes de rua, infelizmente não é só em São Paulo, mas em todo o Brasil, em que você está no restaurante comendo e essa pessoa é rendida por criminosos. Isso você tem nos jardins de São Paulo, né? Eu vou contar um exemplo. Um dos meus irmãos estava num restaurante de esquina na Oscar Freire, comendo com alguns amigos, quando entraram ladrões e roubaram o relógio de todo mundo que estava lá. Naquela época não tinha celular, era relógio que roubava. Então o que acontece? Como eu sou figura pública, porque na verdade, Edgar, eu tenho que tomar mais cuidado que você. Você já precisa tomar cuidado. Qualquer pessoa precisa pensar em prevenção. O Jorge Lordello precisa pensar um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho um programa, um reality policial, eu escrevo sobre segurança, eu sou comentarista de segurança do Rede TV News. Então, a minha cautela e a minha preocupação, ela tem que ser maior. Então, eu faço leitura de ambiente. Então, quando eu vou num restaurante que eu sei, primeiro, que eu não vou ter esse tipo de problema. Então, eu vou procurar um restaurante de um shopping, um restaurante que fique num conglomerado em que tenha segurança. Então, eu, particularmente, tenho esta preocupação. Vou te dar outro exemplo. Muitas vezes eu recebo... A questão do restaurante, por exemplo, ficar perto do caixa ou ficar no fundo, sim. Isso tem alguma... Sim. Restaurante, eu digo o seguinte, quando eu vou em restaurante, algum bar, boteco ou algum tipo de festa, eu sempre sento com as costas para a parede.
eu nunca fico de frente para a parede. Quando você fica de frente para a parede, você não tem raio de visão. Então a minha primeira preocupação é encontrar uma mesa, uma cadeira, aonde eu não fique próximo da porta de entrada e nem fique próximo do caixa. Então a minha ideia é ficar de costa, encostado na parede, com visão do salão. Se eventualmente, nesse processo de leitura de ambiente, eu perceber algum tipo de indício ou possibilidade de crime, eu tenho como tomar alguma atitude proativa. E a atitude proativa, para quem não sabe, é você tomar uma atitude antes de acontecer o pior. No meu Instagram, que é o @JorgeLordelloOficial, eu coloco muito vídeo de crime de rua. Recentemente, nos Jardins, na rua Peixoto Gomide, teve uma série de crimes. São mulheres e homens que ficam andando com o celular na mão. Então isso deu em todos os noticiários, mas eu tive esses vídeos antes, eu coloquei no meu Instagram. E aí, eu tinha a gravação inteira. Então eu pude perceber, o criminoso encontrou uma oportunidade, é o que eu chamo de crime de oportunidade. Ele viu uma vítima, uma possível vítima, segurando o celular e prestando atenção na conversa. Ele ficou de longe observando como ela andava. Ele percebeu que a vítima não estava atenta com a segurança. Ele se aproximou, deu o bote e levou o celular. Uma outra senhora, ele empurrou por trás, pegou o celular e foi embora. Então, eu jamais cometeria esse tipo de atitude, que eu chamo de atitude insegura, porque vai aumentar o risco de uma abordagem criminosa, como eu contei agora, e aconteceu esses dias na rua Peixoto Gomide, no Jardim, São Paulo. Agora, com a pandemia, aumentaram os golpes também pela internet, né? O senhor tem observado isso? 2020, nós não tínhamos tantas pessoas nas ruas. Então, os golpes aumentaram. E em 2020, o governo federal lançou o Pix. O Pix é uma transferência bancária que não tem custo, 24 horas. E com isso, surgiu N golpes voltados para aplicativo de banco e Pix. Vou contar uma particularidade. Hoje de manhã, eu levanto cedo, como já disse, recebi um telefonema da produção do programa da Claudete Troiano, que tem na Rede TV. E eles me ligaram e falaram, olha, a Claudete Troiano chegou aqui na Rede TV e ela está muito apavorada porque ela foi vítima de uma tentativa de golpe por celular. E ela pediu se você pudesse vir aqui para explicar esse golpe e poder orientar o nosso público. Então eu tomei um banho rápido, coloquei meu terno, fui para a Rede TV, dar essa entrevista hoje, a gente deu a entrevista hoje às 10h30 da manhã. O que aconteceu com a Claudete Troiano? Olha que interessante. A Claudete Troiano, de sexta-feira, é o rodízio dela, quem leva ela é um parente dela. Tá? Esse parente fica no estacionamento, esperando ela trabalhar, mas o que aconteceu? Esse parente recebeu, na realidade, teve um parente que recebeu uma mensagem via WhatsApp, como se fosse da Claudete, dizendo que precisava fazer um pagamento e não tinha como pagar porque estava com um problema no aplicativo de banco e pediu para a pessoa fazer um pagamento. Só que esse WhatsApp, o número não era da Claudete, mas tinha a fotografia da Claudete e falava o nome da pessoa, que era um parente próximo. E essa pessoa entendeu que aquilo era sério e entrou na Rede TV para conversar com a Claudete, para saber, para poder fazer o pagamento. Então o golpe iria, se eles não estivessem perto, iria acontecer. Então ela, preocupada com isso, me chamou, nós estivemos no programa, explicando que isso é uma nova modalidade criminosa. E como é que funciona? Todo mundo hoje, no Brasil, você concorda, Edgar, que tem o WhatsApp. E todo mundo está em grupos de WhatsApp. E no grupo de WhatsApp, você tem o seu WhatsApp e no perfil você pode colocar uma foto. Você tem o meu WhatsApp. Você deve ter reparado que eu não tenho foto nenhuma. Sim, reparei. Não tenho. Eu não tenho foto minha, não tenho foto do mar, não tenho foto nenhuma. Eu não passo nenhuma informação. Por quê? Porque eu sei que isso funciona para a minha segurança. E a maioria das pessoas tem foto sozinha, ou foto com a esposa, ou foto com o filho, ou foto com o cachorro. Você está dando de graça informação desnecessária.
Mas por que eu faço isso? Eu devo estar em 50 grupos de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp, só no WhatsApp, se eu tenho um grupo que é o máximo, eu tenho 253 pessoas no grupo. Tem gente, a maioria é desconhecida. E aí como é que funciona o golpe? O cara verifica alguém que tem um número telefônico e tem a foto e conversou com alguém no grupo e perceberam que é parente ou amigo próximo. Então eles fazem o quê? Eles pegam a sua fotografia, pegam um telefone celular com um número qualquer, baixam o WhatsApp com essa fotografia e entram em contato via WhatsApp com essa pessoa que é amiga. Geralmente é amigo próximo ou parente. E aí fala, oi Edgar, é a mesma coisa se você receber, Edgar. É mais ou menos assim que funciona para que o nosso internauta perceba como é que é a prática do golpe. Você receber de manhã um zap assim, oi Edgar, aqui é o Lordelo, tudo bem? Estou te avisando que troquei de número porque fui clonado e resolvi trocar de número. Ponto. Falou, Edgar, queria te pedir um favor. Estou fazendo um pagamento agora para uma pessoa e o meu aplicativo de banco travou. Você não pode fazer um pagamento para essa chave Pix de R$ 1.500 nessa chave? Então o cara joga essa isca. E muita gente acaba caindo. Então esse é um golpe que tentaram aplicar na Claudete Troiano e que hoje lá na Rede TV a gente passou a manhã esclarecendo. Qual providência, doutor, tem que tomar nesse caso aí? Aqui em Suzano teve já autoridades, secretários, na região, teve até prefeitos, né? Não, Brasília, que teve, é geral. O WhatsApp, eu não sei se a palavra certa é clonado, né? Não, não é clonado. Não é clonado, Não é clonado. Troca a foto só, né? Qual que é a providência que deve ser tomada? É um boletim de ocorrência mesmo? Então, quando acontece o fato, você pode imediatamente registrar um boletim de ocorrência e, principalmente, apontar o número telefônico para a polícia tentar descobrir quem foi que fez o golpe. Só que essa modalidade de golpe, nós temos uma outra modalidade, Edgar, que eu preciso esclarecer ao seu público. Edgar, você já reparou que na rede social Facebook, você pode fornecer o telefone pessoal seu, concorda? Sim. Você pode fornecer o celular. O Facebook, ele pede. Você coloca ou não coloca. Se você colocar, ele pode funcionar como uma maneira também daquela verificação em 2 etapas, é interessante. Tudo bem. Só que, e aqui vai o alerta ao nosso público, quando você insere o seu telefone, você pode dizer para o Facebook, olha, eu quero que esse número não fique visível para ninguém. Ou você pode deixar visível para todo mundo. E a pessoa mais leiga de rede social, ela não sabe disso. Então, muita gente que está nos assistindo agora, ela está com o Facebook, com o telefone, e o telefone está disponível. E aí, como é que funciona o golpe, Edgar? Eles ficam vendo perfis no Facebook. E aí descobriu que o João tem o celular exposto. Então, o João tem o celular exposto e ele percebe assim, quem são os amigos do João? Ele vai ver aonde? No rol de amigos e familiares. E aí ele verifica outros parentes que têm amizade. E aí ele faz o quê? E que tem telefone. Aí eu faço o quê? Então ele pegou o João, a foto do João, ele sabe que a Maria é esposa ou é tia, então ele acaba criando o quê? Se ele não clonar o celular do João, ele faz o que para facilitar? Ele pega um número qualquer, baixa um WhatsApp, coloca a foto do João, ele já sabe dados da Maria, então ele já conversa com a Maria via WhatsApp como se fosse o João. A Maria acredita e faz o depósito. Então, esse é um dos golpes da moda no Brasil e as pessoas precisam tomar muito cuidado. Então, a dica, 2 dicas. Primeiro, não mantenha sua fotografia no perfil do WhatsApp. Realmente é para a sua segurança. E outro, verifica no seu Facebook ainda hoje se o seu telefone celular está aparente ou não. Certo. Tem também a questão da proteção de dados, né? Por exemplo, muitas lojas pedem lá o CPF. O que o senhor diria sobre isso? A pessoa tem que dar o CPF? Olha, eu tenho um canal no YouTube chamado Não Caia na Roubada, que é produzido lá na Rede TV. E esse canal no YouTube é o maior canal de dica de segurança do Brasil. Eu fiquei até impressionado com a repercussão. Nós temos aí, em 1 ano e pouco, 300 mil seguidores. O vídeo que mais bombou, com quase 1 milhão de visualizações, é sobre esse tema.
é sobre CPF. O CPF, a gente tem que tomar muito cuidado, porque através do CPF as pessoas levantam toda a sua vida. Então, eu particularmente não faço cadastro em loja, porque toda loja, ela quer te fazer um cadastro. Toda loja pede, né? Porque o cadastro é um relacionamento. Só que esses cadastros, infelizmente, muitas lojas não têm uma questão de segurança de guardar esses dados. Então, um funcionário maldoso, com índole criminosa, o cara pega um pendrive, espeta lá e chupa todos os dados. E aí, com esses dados, eles aplicam golpes via telemarketing, que eu chamo de telemarketing do crime. Então, tem coisa que não tem jeito, Edgar, você tem que dar o CPF. Mas quando eu não preciso dar o CPF, eu não gosto de fazer cadastro, eu não gosto, eu vou te dar um exemplo, eu fui comprar um presente esses dias no shopping, numa loja, e o cara falou, olha, você não quer fazer um cartão de crédito aqui da nossa loja? Eu falei, não tem interesse. Não, faça o cartão de crédito, o senhor vai ter agora 20% de desconto aqui nessa compra. Eu falei, eu não quero desconto, eu não quero mais cartão, eu não quero ceder meus dados. Então, eu oriento as pessoas a terem muita cautela em ficar fazendo cadastro, em acreditar em promoções, porque são os seus dados que estão aí fluindo pelo mundo digital. E tem também, algumas pessoas perguntam também em relação à compra e venda de produtos pela internet. Isso é um problema também, né? Que tem, ainda mais agora, na pandemia. Olha, eu recebo muitos e-mails que vêm do Diário do Suzano, da minha coluna, muitos e-mails que vêm do meu canal no YouTube, que é o Não Cara Roubada, e muitos directs das minhas redes sociais. Por quê? Porque uma das modalidades novas que a gente encontra em redes sociais, na verdade, são o quê? São pessoas que estão querendo ganhar dinheiro, vencer a crise, montando lojas de venda de produtos e serviços nas redes sociais. Então você vai encontrar gente séria, gente honesta, só que o criminoso, ele faz o quê? Ele pega essa onda e ele cria o quê? Um perfil onde ele fala que ele vende um determinado produto e o produto dele é mais barato que os outros. O produto dele tem mais vantagens que os outros. Então ele vai criando ali naquela rede social uma comunidade, as pessoas acreditam naquilo e agora com o Pix a coisa complicou porque o pagamento é imediato. Então eu recebo muita gente entra em contato dizendo, olha, eu comprei um aparelho celular tal, de uma empresa tal, e eu fui olhar, paguei e agora eles cortaram o contato. E o pior, eles pegam, Edgar, dados de uma empresa verdadeira. Esse é o problema. Então, se você consultar os dados da empresa, a empresa é boa. Só que a empresa não está sabendo daquilo. E como é que você vai ter certeza que é um golpe? Quando a pessoa pede para você fazer uma transferência bancária ou um Pix. E essa transferência não é no CNPJ da empresa. As transferências são feitas via CPF, ou seja, nome de uma pessoa física. Essas empresas não emitem nota fiscal, então eles criam todo um ambiente para que você acredite que é uma loja, por isso que você tem que tomar cuidado. Sabe? Eu recomendo o seguinte, então vamos criar o nome de uma loja aqui, a STJ. Então você está querendo comprar uma coisa na loja STJ. Aí você fez o quê? Você entrou no site da stj.com.br e tem uma empresa lá. Aí você verificou ali o endereço daquela empresa. A empresa está em Goiânia. Aí você percebeu que tem um telefone fixo. Liga para a empresa. Verifica se esse produto que está sendo vendido na internet está sendo vendido lá nesse site. Verifica se o preço é igual ou não é. Só nessa simples pesquisa, Edgar, provavelmente você já vai perceber que trata-se de golpe. Teve um caso até, que acho que foi aqui em Suzano, de uma pessoa que estava vendendo um produto e a pessoa interessada em comprar pediu para mandar um vídeo do produto. E depois o vídeo foi encaminhado do produto, a pessoa desapareceu. E a polícia parece que descobriu depois que esse vídeo é usado depois para aplicação de golpes em outras pessoas, né? É um problema também. Olha, Edgar, essa é uma modalidade inteligente, né? Uma modalidade inteligente. O criminoso, infelizmente, se ele utilizasse a capacidade para o bem, ele ia ganhar dinheiro, mas eles usam para o mal. Então, essa é a nova modalidade. Eles pedem que você faça um vídeo de demonstração, que é uma coisa aparentemente natural. E aí eles vão pegar esse vídeo e vão criar
um perfil de venda e vão utilizar esse vídeo como propaganda. Vão utilizar o nome daquela pessoa. Isso gera credibilidade, Edgar. E essa credibilidade faz com que a vítima acredite e faça o pagamento. Então, outra recomendação é que essa coisa de você querer mostrar o seu carro por vídeo, mostrar o seu celular usado que você está vendendo, isso é fria, porque pode ser material utilizado em sites, em rede social, para vender em seu nome. Doutor, antes de passar para o programa, tem mais uma pergunta ainda que as pessoas fez em relação ao trânsito, parar no semáforo. Tem alguma recomendação, por exemplo, a pessoa está à noite, está se sentindo insegura, parar no semáforo, deve parar no semáforo, não para no semáforo, tem alguma dica que você pode dar em relação a isso? Legal. A primeira coisa que eu queria falar, para quem tem preocupação com o trânsito, é o seguinte. Eu, quando vou comprar um carro, Edgar, eu chego para o cara do seguro, para o corretor, para o agente lá, e peço para ele uma tabela de sinistralidade. O que é a tabela de sinistralidade? Eles mostram quais carros são mais roubados naquelas regiões que você frequenta. Então vamos supor, você mora em Mogi e trabalha em Suzano. Então você vai pedir uma sinistralidade entre Mogi e Suzano, que é o seu perfil do dia a dia. E ali ele vai te mostrar, olha, o carro de marca tal, o seguro é caro, porque aqui é caro, porque aqui é muito roubado. Então eu já compro um carro de sinistralidade mais baixa. Ou seja, não é de tanto interesse do criminoso. 2, todo carro que eu tenho, eu coloco aquela película que escurece o vidro. Isso é muito importante para reduzir. Tem o percentual, né, que é permitido. Sim, percentual permitido. Ando com os vidros fechados, portas trancadas. E à noite, a gente criou uma técnica muito interessante. A primeira técnica, eu chamo de técnica da focalização. Dirija à noite e nas madrugadas, focalizando o próximo farol. Focalize o próximo farol. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Suzano e agora eu vou para Mogi. Então, eu pego aqui a estrada para Mogi e eu consigo ver o farol a 200 metros de distância. E eu percebi que o farol ficou vermelho. Então, o que eu faço? Aí eu focalizei o farol, eu uso a segunda técnica que eu criei, chamada técnica da redução da velocidade. Eu começo na pista do meio, puxando um pouquinho para a direita, a reduzir a velocidade. Por quê? Porque quando o farol fica amarelo e verde, aí eu acelero e passo a noite ou madrugada no farol. O que faz a maioria dos motoristas? Ele está ouvindo o som, está falando no celular, está com a namorada, ele acelera e para no farol. É parado no farol que você é assaltado. Ali que é a zona de perigo. Tem gente que fala para mim, não, Lordelo, eu passo o semáforo vermelho. Está tudo errado. Passar o semáforo vermelho, você pode primeiro ser roubado. Você pode ser roubado, porque quando você vai passar no semáforo vermelho, você é obrigado a parar em frente à faixa de pedestre e olhar. Então você vai provocar um acidente. E ali quando você para olhar, se vier alguém na preferencial, você vai ser assaltado. Então você pode ser assaltado. Segundo, você pode ser multado, você pode atropelar alguém. Então é errado. Você não risco pode... de acidente é grande. Risco de acidente, é contra a lei de trânsito. Então você tem que usar a técnica da focalização e utilizar a técnica da redução da velocidade. Com isso, praticamente quase zero o risco de você ser abordado à noite. E aí sim, um carro com menor sinistralidade, vidro fechado, porta fechada, vidro escurecido, praticamente eu dirijo aqui na região à noite com muita tranquilidade. Doutor, e o programa Operação de Risco, né? Eu queria saber quanto tempo que o programa está no ar, né? Para os nossos internautas que querem acompanhar o programa, acho que uma boa parte já acompanha. Sim. Quais são os dias que o programa está no ar? Queria que o senhor falasse um pouco do programa. Legal. O programa Operação de Risco é um programa inovador da TV brasileira, foi ideia da Rede TV. O programa completou 10 anos de existência. Eu estou como apresentador nos últimos 8 anos à frente da Operação de Risco. E o Operação de Risco é o primeiro reality policial da TV brasileira. O programa Operação de Risco, através dos seus cinegrafistas, nós embarcamos em viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Federal, das guardas rodoviárias e assim por diante. Então, nós acompanhamos o trabalho de uma guarnição, o trabalho de uma equipe policial, buscando mostrar
o antes da ocorrência, que é o policial se preparando, o durante a ocorrência, que é o policial trabalhando, em determinado momento ele se depara com um ato criminoso, e a prisão deste criminoso, que muitas vezes antes você tem todo um processo de perseguição ou investigação. Então, são imagens inéditas que nenhum canal de televisão mostrava, em que nós temos uma equipe extremamente profissional que consegue, em diversos locais do Brasil e também aeroportos, pegar imagens de flagrante, mostrando todo o treinamento policial, mostrando a habilidade do policial, mostrando as dificuldades do policial, e esse programa caiu na graça do povo, não só do povo brasileiro, mas no mundo inteiro, que assiste Operação de Risco, não só pela TV, mas também pelo digital, no canal da Rede TV, que é o canal da Operação de Risco. É o Brasil inteiro, né, que é feito, né? O programa roda no Brasil. Sim, sim. A gente tem uma parceria com as polícias, né? Em vários estados. Com a pandemia, a gente resolveu gravar só em São Paulo, agora estamos retomando em outros estados, mas a gente já gravou em vários estados, aeroportos, então é muito interessante. Eu me recordo, a gente fez diversas gravações aqui no aeroporto de Guarulhos, então você imagina, a equipe chega, conversa com o policial federal e o policial vai trabalhar 12 horas lá no aeroporto. Então é colocado, as pessoas têm muita curiosidade, né? É colocado uma câmera no corpo do policial, uma GoPro. Quando é viatura, é colocado uma câmera no capô da viatura e o cinegrafista vai acompanhar esse policial. Se for no aeroporto, ele está a pé, se for na viatura, no banco traseiro. E a partir daí, esse policial federal no aeroporto de Guarulhos está trabalhando. Então ele está com o seu tirocínio, com a sua perspicácia, tentando verificar alguma situação anormal. E aí, o policial federal, ele observa uma pessoa em atitude suspeita. E aí ele vai abordar essa pessoa. Ele pede para essa pessoa acompanhar até uma sala, porque essa pessoa está carregando uma maleta, essa pessoa está um pouco nervosa, e nós estamos acompanhando tudo isso. Então nós acompanhamos o primeiro momento, que é o momento da suspeição daquela ocorrência, da abordagem, do encaminhamento para a sala, da revista àquele material, até encontrar a droga. E aí, uma coisa que as pessoas gostam muito no programa, que é o que o criminoso fala. Quais são as desculpas, quais são as maneiras de tentar se defender, ou muitas vezes a pessoa acaba confessando o crime. Doutor, como é que são escolhidas as ocorrências? Existe algum critério para escolher? E a outra pergunta que eu queria fazer é em relação ao câmera que está indo acompanhar. Ele vai com colete à prova de bala, protegido? Como que funciona? Sim, essa pergunta é muito interessante, né? Quando eu vou qualquer entrevista, as pessoas perguntam, mas a última pessoa que me fez essa pergunta, o ano retrasado eu estive no programa do Danilo Gentili, no SBT, no De Noite. E quem me fez essa pergunta foi o cantor do grupo musical, que é o Roger, né? Uhum. E ele me fez essa pergunta. Qual o risco, né? Como é que se protege os nossos câmeras, né? Então, primeiro, existe todo um equipamento balístico para o funcionário da Rede TV trabalhar. 2, é um treinamento que é dado. E 3, é o próprio policial, quando ele percebe qualquer situação de risco, o nosso câmera para, ele não acompanha, e o policial vai fazer o trabalho dele. Só que nós temos, naquele momento, uma câmera no corpo do policial e muitas vezes uma microcâmera até na própria arma do policial, na escopeta ou às vezes no fuzil. Então nós não perdemos a imagem. Então, quando houver qualquer risco ao profissional de imprensa, o profissional para, se abriga e o policial vai fazer o trabalho dele. Verificou que acabou o perigo, é chamado o nosso câmera para fazer as imagens complementares. Nunca teve nenhum problema? Nenhum problema. São 10 anos de programa, nós já subimos morros no Rio, entramos em favela em São Paulo, situações de mar, situações de ar, em helicóptero, e graças a Deus, é tudo fruto de um profissionalismo de trabalho. Doutor, o que são os Aventuras Urbanas? É um grupo? Então, Aventuras Urbanas era um quadro que eu criei no meu Twitter. O meu Twitter fazia um sucesso tremendo, isso há alguns anos, e infelizmente
o meu Twitter foi derrubado pela plataforma o Twitter, eu fui cancelado, tentei recuperar, fiz uma série de recursos, não consegui recuperar, porque é muito complicado a rede social, você pode perder uma rede social de milhões de seguidores assim em um segundo, porque o algoritmo das redes sociais ele não é justo. Um pequeno detalhe, às vezes uma música que você colocou num vídeo, essa música tem um direito autoral, você pode perder todo um trabalho que você tem. E eu tinha no Twitter um quadro que eu criei, que era Aventuras Urbanas. Então, eu com a minha equipe, a gente fazia alguns trabalhos de pesquisa criminal em algumas situações aqui na região de Suzano, Mogi, em São Paulo, e a gente mostrava como era feito esse trabalho. E isso acabou, porque na época, eu fiquei muito chateado. Foi quase um ano de briga com o Twitter tentando recuperar, até que eu desisti. Aí o Instagram começou a ter uma popularidade bacana, então hoje eu tenho o meu Instagram, que é o @JorgeLordelloOficial, e também o meu Facebook e o canal no YouTube, que é o Não Caia na Roupa. Foi nesse grupo que o senhor tinha um carro que circulava pela cidade, não? Sim, sim. Nós tínhamos um carro que a gente fazia a gente chamava de aventuras urbanas, e o meu perfil no YouTube tinha muito jovem. E era um sucesso. Era um sucesso porque nós chegamos a ir na Cracolândia com um carro descaracterizado, pegamos imagens muito interessantes, para contar algumas histórias. As aventuras urbanas funcionávamos como um contador de histórias criminais, né? Mas que infelizmente o Twitter errou, porque era um perfil só de informação de segurança, como é a minha missão de vida, mas ficou para o passado. Doutor, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria que o senhor falasse, o senhor escreveu alguns livros, mas esse livro, Paixões Perigosas, Contos Policiais, tem 14 histórias de crimes passionais, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro, o que o leitor vai encontrar aí nessas histórias. Sim, bom, o Paixões Perigosas, essa pergunta é tão interessante porque é uma história. É o seguinte, eu sou escritor, né? Um dos motivos é o Diário de Suzano, por isso que eu estou aqui 30 anos escrevendo no DS 60 anos. Bom, e como eu me tornei um escritor, para mim escrever é muito fácil. Então, eu tenho, atualmente são 9 livros publicados, mas eu já tenho mais uns 15 livros escritos que eu não publiquei, porque para publicar também não é fácil, dá trabalho, você tem que ter tempo. Mas, há cerca de 3 anos, eu tive uma ideia. Eu queria e quero me tornar escritor de minissérie para televisão. Televisão aberta e televisão fechada. E a minha ideia era, porque como a minha época de adolescência tinha muita minissérie americana, e eu adorava assistir as minisséries americanas. Eu tive uma ideia, que eu acho que é uma ideia fantástica, que é a TV brasileira, os produtores no Brasil criarem o quê? Criarem um seriado de histórias de crimes passionais. O seriado curto é um capítulo. Então, cada quinta-feira ia ter um capítulo que eu chamo, que esse seriado poderia se chamar Paixões Perigosas. E naquela oportunidade, a sede da Rede TV, que é uma sede muito bonita, muito grande, muito sofisticada, de muita tecnologia, e nós temos lá um galpão muito grande. É um galpão que ele foi, na época, concebido pelos acionistas, o seu Amilcar e o Marcelo de Carvalho, porque a ideia era fazer novela e minissérie, né? Ter produção. E aí eu resolvi ter essa ideia, comecei a escrever. Eu falei, eu vou escrever alguns capítulos e eu vou levar para a diretoria de criação da Rede TV para ver se eles têm interesse em criar esse conteúdo. Isso é uma coisa muito interessante para a Rede TV. Mas aí eu me recordo que veio aquela crise econômica. Naquela oportunidade, estava a Dilma, teve o impeachment, o país estava numa situação já crítica financeiramente. E depois veio ainda até a pandemia, que complicou mais ainda. Então, naquela oportunidade, em razão da crise econômica, onde o mercado estava muito contraído, eu me vi com essas histórias e não tinha a possibilidade de colocar esse projeto em prática. Foi aí que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar um livro. Paixões Perigosas, contando essas 14 histórias, que são histórias de uma pegada. A pessoa começa a ler, ela não para de ler. E a história foi tão interessante desse livro, nós lançamos o livro numa quarta-feira chuvosa, na livraria Cultura, lá em São Paulo,
na Avenida Paulista com a Alameda Santos. Por sinal, essa livraria fechou. Foi uma tristeza, uma livraria linda, enorme, linda. E nós fizemos o lançamento lá. Naquela oportunidade, os programas da Rede TV fizeram a cobertura. Mas no dia do lançamento, foi uma quarta-feira, muita chuva, muito movimento. E quando a gente lança um livro, Edgar, a gente sempre fica preocupado se alguém vai no dia do lançamento. A gente tem a impressão que ninguém vai. Você entendeu? Que você vai ficar lá com os livros. E, na realidade, a questão não é vender livro, é as pessoas irem lá te prestigiar. E naquele dia, estava marcado o lançamento, o início da noite de autógrafos, para as 6h30 da tarde. Eu, como sou muito adiantado, cheguei às 15:06. Quando eu chego 15:06, eu olho do lado de fora, tinha já uma fila que já tinham comprado o livro, esperando começar a sessão de autógrafos, umas 50 pessoas. Aquilo me impressionou. Falei, caramba, mas nem começou. E na Livraria Cultura lá tinha uma cafeteria, fui tomar um café, fui recebido pelo gerente da livraria e começamos a fazer a noite de autógrafos no horário combinado, que era 6h30. Bom, só para você ter uma noção, a livraria fechava às 10h30. Chegou 10h30 da noite, tinha mais umas 80 pessoas compraram o livro e a livraria tinha que fechar, porque ela ficava dentro do Conjunto Nacional. Então o rapaz teve que fechar a livraria, ele me armou um banquinho lá do lado de fora para que eu assinasse mais uns 80 livros. E ao final, nós vendemos naquela noite, a livraria vendeu 750 livros. Então foi uma noite especial do lançamento do Paixões Perigosas, sem contar que todos os meus amigos apresentadores e colunistas, muita gente importante foi me prestigiar. Então foi uma das noites mais agradáveis da minha vida. Baseado em fatos reais, né? Tem fatos reais. Né? Eu criei uma técnica literária para isso, para essa minissérie, que eu espero que a Rede TV consiga colocar esse projeto em pauta, que é o seguinte. Eu tenho no escritório, Edgar, cerca de 400 crimes passionais. Tá? Então, o que eu fiz? Num determinado crime passional, e esse crime passional ele envolve o quê? Ele envolve sempre uma morte. Pode ser a morte da mulher, a morte de um homem. E esse crime passional ele pode se dar por ciúme, por possessividade, por dinheiro, por herança. É algum motivo em que pessoas se relacionando redundou numa morte. Então, eu tenho 400 casos interessantes, reais. Mas eu peguei um crime que eu tenho lá, o crime A, ele tem um início muito forte. E um outro crime B, ele tem uma pegada de morte muito misteriosa. Então eu pegava de 3 a 4 crimes e eu fazia uma junção num novo crime. Tudo isso para ter pegada para um programa de TV que seria uma minissérie. Mas tudo que está escrito no livro, ele aconteceu. Então, a maneira como a pessoa foi assassinada, a maneira como os policiais descobriram o crime, como é que os advogados dos presos atuaram, tudo é verídico. Mas a história em si, ela é fracionada para você ter uma história com mais pegada, porque televisão, mesmo cinema ou teatro, você tem que ter muito suspense para você manter lá a sua audiência. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação aqui no DS 60 anos. Muito legal a conversa, mas vamos ter que encerrar. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Agradeço de coração o senhor ter aceitado o convite e ter falado com a gente aqui. Olha, Edgar, primeiro eu queria agradecer o seu convite. Eu queria mandar um grande abraço a toda a diretoria do Diário de Suzano. São todos meus amigos de 30 e poucos anos. Eu tenho o Diário de Suzano como minha casa. Eu posso garantir de cátedra para quem está nos assistindo agora a seriedade que tem uma empresa chamada Diário de Suzano de 60 anos. Outro detalhe importante, para quem não sabe, e eu tenho certeza que você tem ciência disso, Edgar, o Diário de Suzano é uma grande universidade. Os profissionais de imprensa que passaram aqui, a maioria veio aqui como estagiário de jornalismo, estagiário de rádio e TV, e a pessoa veio aqui para crescer. E o Diário de Suzano formou grandes profissionais como você, Edgar. Então, além disso, ele é uma escola
realmente um jornalismo sério, um jornalismo de conteúdo, e é por isso que nós temos, completando agora em setembro, 60 anos. Então, quantas empresas no Brasil duram 60 anos? Então, o Diário Suzano está de parabéns, eu realmente faço parte de metade dessa história, e pode ter certeza, Edgar, até quando vocês me aguentarem, eu estarei mandando os meus artigos a vocês e me colocando à disposição desse jornal, que realmente é a minha casa. Tem que registrar esse no Guinness, hein? Acho que eu só acabar ganhando aí. É um número muito grande, e eu vou te dizer, eu vou te contar que nunca contei para ninguém, Edgar. Quando que eu escrevo as matérias? Eu sou movido a hábitos. Quem faz atividade contínua, você tem que ter hábitos. Sem hábitos, você não consegue ir para frente. E o meu hábito de escrever é sábado de manhã e domingo de manhã. Então eu levanto cedo sábado, levanto cedo domingo, só que na sexta-feira eu já planejei o que eu vou escrever. Então, eu deixei de ir em festa em sexta-feira, já deixei de viajar para escrever para o Diário de Suzano. Por quê? Porque o prazer de sentar no meu computador, sozinho, sem música, silêncio, escrever é incomensurável. O prazer é maior do que viajar, o prazer é maior do que ir em uma festa. Porque eu sei, Edgar, que na coluna de terça ou quarta-feira, quando ela sai de autoajuda, nós estamos passando um pouco do meu conhecimento para ajudar emocionalmente os leitores do diário. E de domingo, eu tenho certeza que nesses 30 anos eu tenha colaborado juntamente com o jornal para diminuir vítimas aqui em Suzano e região, que leem o artigo, que aprendem sobre prevenção. Então é um trabalho que eu faço com enorme prazer e troco escrever por qualquer tipo de festa ou badalação. Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Edgar, a vocês pelo convite. Hein? E um abraço aí para todos os internautas que nos assistem. Tá, joia. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco e vai ver também essa entrevista depois no canal do YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!